Mudanças no licenciamento ambiental expõem racha entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, dividem a base do governo e deixam o impacto ecológico cada vez mais em segundo plano. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Nós fizemos uma análise preliminar do relatório que foi apresentado e estamos fazendo uma discussão interna no governo para possível reversão desses retrocessos que são totalmente desconstrutiva do processo de licenciamento ambiental, que é uma das principais ferramentas de proteção da natureza. Bom, acho que o que mais é interessante para a gente começar o programa de fato é como rolou essas duas articulações, né, por parte dos dois ministérios. O Ministério da Agricultura super a favor do chamado Destrava Brasil, outras partes do governo, como o ministro Rui Costa, também trabalharam ali a favor, o próprio presidente do Senado era um sujeito favorável, enquanto o Ministério do Meio Ambiente se colocava contra, que os apoiadores do projeto chamam de Destrava Brasil, que visa justamente facilitar as regras dos licenciamentos ambientais, essas obras de infraestrutura em rincões, etc., estradas e tal. Tem a questão, a grande discussão acerca da exploração de petróleo na base do Rio Amazonas, etc, etc, etc. E agora está nas mãos aí do presidente Lula sancionar ou não. Eu lembro que quando a Marina entrou, eu acho que foi até o Ciro Gomes que falou isso aí, viu? Ah, a Marina de novo vai lá com o Lula, vai tá endossando a candidatura dele, isso lá em 22, né? Tá endossando a candidatura dele, dá 6 meses, ele joga a Marina pra escanteio. Todo mundo sabia que isso ia acontecer em alguma medida, né? Mas de fato ela tá novamente desprestigiada no governo. Eu fico com a impressão de que o governo, e aí, claro, tem a natureza heterogênea de todo governo que vai tentar montar uma coalizão. E a gente vê o PT, é um partido amplo, que vai ter aí diversos grupos internamente que vão disputar a direção do partido. Mas eu tenho a impressão que o PT muitas vezes imagina que pode ter tudo dentro do campo de um partido de esquerda. Ele é desenvolvimentista, ao mesmo tempo que ele quer ser um partido de defesa do meio ambiente, e aí ele também quer discutir questões de pautas identitárias, e em alguns momentos ele quer se mostrar responsável do ponto de vista fiscal, e um social-liberal, ao mesmo tempo que é social-democrata, ao mesmo tempo que é trabalhista, ao mesmo tempo que é um partido verde. E muitas vezes você não consegue conciliar interesses tão contraditórios dentro da sua formação ministerial e do seu próprio governo, né? A gente vê muito claramente essa questão do licenciamento ambiental naquela questão da exploração de petróleo, naquele bloco 59, que é um dos projetos que pode ganhar uma aprovação depois dessa simplificação de conseguir licenças ambientais, que é justamente explorar petróleo na bacia do Foz do Amazonas, na costa do Amapá, né? Isso é uma discussão que o governo já tem tido há algum tempo. Muito se fala do ponto de vista do potencial energético de explorar esse bloco, mas ao mesmo tempo os impactos ambientais podem repercutir, né? Existe toda uma discussão sobre a aprovação ou não. E aí o governo parece tentar ter os dois, quer dizer, eu vou explorar essa questão porque eu entendo a necessidade de você aumentar a potencialidade de matriz energética brasileira a partir do petróleo, que isso é um potencial inexplorado muito grande, mas ao mesmo tempo eu quero parecer como um governo que tem reduzido significativamente o impacto ambiental das administrações anteriores. E elas são contraditórios em termos, quer dizer, se você optar por um lado, você vai ter que sofrer as críticas do outro e vice-versa. E eu acho que o governo, às vezes, tem uma certa dificuldade em tomar essa decisão. Eu acho que ele precisa se posicionar mais claramente em relação a qual é o ideal dele de Estado. Se ele vai recuperar um projeto desenvolvimentista que em algum momento foi muito forte dentro do PT, então essas questões ambientais naturalmente vão ser prejudicadas. Agora, se o PT quer fazer uma reconversão para um partido que entende o meio ambiente como uma política central para um partido de esquerda, ele vai ter que abandonar a parte das políticas desenvolvimentistas, né? É interessante a fala do Lucas, porque nós estamos falando de um debate interno do PT, né? Como conciliar essa defesa da Petrobras, o crescimento da Petrobras? Até porque vamos lembrar que uma das grandes marcas é que isso nunca mais saiu e hoje em dia se fala muito pouco. Mas uma das grandes marcas da reeleição da Dilma era a exploração do pré-sal, né? A Petrobras sempre teve nos grandes planos assim do PT. E vou adiante, com exceção de alguns, por exemplo, Câmara dos Vereadores de São Paulo, você tem um defensor do meio ambiente, mas é um urbanista. Uma frente ambiental não tá no portfólio do PT. Não. Ele tá mais no Rede, no PSOL. Você não tem, deve ter uma base ambiental do PT, mas liderança ambiental do PT, quem é? Tem um outro problema, se a gente até extrapolar um pouco o tema do programa. Pequenas coisas que já vem se mostrando no governo, de que quando um plano é muito eleitoralmente ruim, sobretudo para algumas bases mais fiéis assim ao partido, esse plano é voltado atrás. Só que às vezes o governo precisa fazer coisas que não são objetivamente populares, né? Por entender que aquilo ali é teu projeto de Estado, né? De governo, etc. e tal. Eu acho que aí entra
exatamente o que a gente está conversando aqui. Qual é o projeto do governo, né? O que o governo espera para essa presidência que já está chegando ao final, se a gente levar os 4 anos de mandato do Lula, a gente já está aí caminhando para o processo eleitoral do ano que vem. Quer dizer, esse resgate à democracia foi um mote muito forte nos primeiros meses, ainda mais depois do 8 de janeiro. Eu acho que solidificou as bases do partido, reagrupou alguns grupos que talvez ficassem descontentes num primeiro momento, mas depois, passada essa questão do 8 de janeiro e a defesa de uma democracia que estava ameaçada ali no final do governo Bolsonaro, o PT de fato precisou trabalhar como governo e pouco deixou, né, em termos de legado. Claro, você vai ter conquistas, a diminuição do desmatamento sempre foi um mérito da Marina Silva, e isso voltou a acontecer agora, né, com ela como ministra do Meio Ambiente. Ela é uma pessoa que tem isso como marca de gestão em todas as vezes que esteve à frente do ministério. Algumas políticas de transferência de renda foram recuperadas e ordenadas, mas do ponto de vista do que é o PT ou do que é o governo Lula, sobra muito pouco, né? O primeiro mandato do Lula foi muito marcado por uma manutenção da política econômica do PSDB com o Palocci, mas já recuperando um pouco os programas de transferência de renda que viraram a marca do segundo mandato do Lula. Nas outras duas administrações da Dilma, a gente já tem um olhar mais desenvolvimentista, que já aparecia no final do governo do segundo governo do Lula e ganha força nos mandatos da Dilma. E agora o Lula parece estar querendo ter tudo. Ele quer ter um ministério que vá alinhar políticas de revisão dos gastos públicos, mas ele também não quer abrir mão dos compromissos que ele traçou ao longo da campanha dos grupos que se sentiram desassistidos no governo Bolsonaro. Ele também quer recuperar a imagem do Brasil no exterior, e a questão ambiental é muito central, principalmente na Europa. Ele quer ter o papel diplomático que ele teve nos primeiros 2 mandatos dele, muito mais do que a Dilma. E nada disso parece ter conseguido ganhar a tração que ele imaginou que ganharia. Então ele chega com todos esses compromissos meio tacanhos, assim, sem nada tão formalizado, sem uma marca tão clara. E eu acho que fica muito óbvio e cristalino nessa questão do licenciamento ambiental. Quer dizer, o governo acha fundamental construir estradas, mesmo que elas vão passar por território em disputa em relação à demarcação de território indígena, mas ele também acha fundamental proteger o direito dos povos nativos brasileiros. E assim, você não tem os dois. Você vai ter que escolher. Não Você dá. tem que escolher. Uhum. E não escolher também é escolher em algum nível, né? Porque vão escolher para você. E é o que você falou, ele parece não querer adotar medidas que sejam impopulares com a sua base, mas também não quer desagradar o legislativo, que já tem uma outra composição, né? Passando então para as questões do legislativo, pegando o gancho, o posicionamento do PT foi: nós vamos votar contrários, independentemente da posição de qualquer ministério. Isso aqui é um voto do partido, não é um voto tanto do governo. Mas aquele que vai dar o maior peso, até pela função que ele ocupa, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, senador pelo estado do Amapá, é uma das pessoas favoráveis, né, ao chamado Destrava Brasil. Pensando assim, existe aí, pelo menos eu li mais de uma fonte de que se espera que o presidente Lula vete ou mande de volta ou faça alterações, etc, ao texto final. Isso me parece um pouco bobagem, né? Eu não acredito que o presidente agora vá ter força para fazer isso, visto que não tem nenhuma irregularidade nele, vamos falar assim. E eleitoralmente pensando, eu acho que, ainda que a questão do meio ambiente para muitos eleitores seja uma questão muito casta, assim, mas de fato não são a maioria, né? Não estamos falando um grande cargo eleitoral e bababá, etc. Uhum. Eu acho que no final, assim, se a gente pensar que esse Destrava Brasil, pensando a retórica daqueles que votaram a favor, né? Isso vai melhorar a pavimentação de estradas, etc e tal. Que é realmente, pelo menos eu penso, um absurdo da porra a gente ter estrada de terra BR em pleno século XXI. Mas enfim. E outra, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Muito se falou, e com certeza isso está nos horizontes de muita gente, como a gente falou do petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas uma outra parada é que o investimento chinês que se pensou tá lá na Zona Franca de Manaus também. E assim, você vai precisar de mais infraestrutura para Manaus, e mais indústria, e mais áreas habitáveis, e etc, etc, etc. Então dá-lhe desmatamento, dá-lhe estrada, dá-lhe tudo, né? Eu vi um comentário engraçado. Não pense que a China vai ser boazinha construindo ferrovia no país, né? Isso, A gente isso. conhece como que é o desenvolvimento chinês. Agora, eu concordo com você, a questão do custo eleitoral para o Lula, eu acho que não é um custo. Uhum. Eu vou recorrer aos Estados Unidos. Em 2020, um fator determinante para a eleição do Biden foi a questão ambiental, em que os ambientalistas estavam com o Bernie Sanders, e o Bernie perdeu, e aí chegaram pro Biden e falaram: olha, entre um cara que é contra e um cara que não faz, a gente não vota. Os Estados Unidos têm essa opção, não votar. Aqui já é diferente.
E o outro lado é algo que contrasta radicalmente com o meio ambiente. Eu não vejo a turma do Rede votando no Tarcísio ou na Michelle Bolsonaro. Eu também não vejo a galera do Bolsonaro votando na Michelle, sacanagem. Exato. Momento o Weingarten e Mauro Cid. É. Mas aí entrando um pouco no debate do Senado, para entender um pouco como ele foi votado, você recorre à geografia. A bacia da Foz do Amazonas está entre o Amapá e o Pará. Aí é a farsa e a tragédia, né? A tragédia e a farsa, desculpa, a tragédia e a farsa. A tragédia é que o Amapá é estado do Davi Alcolumbre, então quando você fala, ó, vai ter um destravamento aí das leis ambientais, o presidente do Senado salta os olhos, né? Estado dele. E a farsa, isso ocorrer no Pará também, porque o Pará é sede da COP30. E a COP30, que era uma bandeira do governo, já nasce morta, né? Muito se criticou a COP29 por ser no Azerbaijão, o presidente classificou o gás e o petróleo como presentes de Deus. E tá acontecendo a mesma coisa aqui, né, no Brasil. Uhum. Então, assim, esperou-se muito da COP30. Começo do ano, nós tivemos um aumento aí nos investimentos do Itamaraty para coordenar a COP30. Anunciaram lideranças para fazer palestra. O candidato negacionista perdeu em Belém do Pará, que é o Éder Mauro. Mas agora isso, né, foi por água abaixo. Quando eu abri o jornal, tinha uma matéria do Rui Costa, como ele destravou o executivo para o Senado, né? E como o Lula não vai ser contra isso, não tem como ser. Aí a segunda notícia sobre a Marina, como a Marina ficou isolada e foi minada completamente pelo Rui Costa. E o terceiro era um anúncio assim, como o agro faz investimento agora. Ou seja, contemplou todo mundo, né? Eu acho que essa questão ambiental, ela tem um impacto mais ao longo prazo, né? A gente tem exemplos da questão do meio ambiente saindo da página de ciência do jornal, indo para as páginas de política e cotidiano, nos casos de dengue em São Paulo, né? O aumento de casos de dengue ano passado, se não me engano, né? Muito motivado por um calor mais extensivo e que perdurou mais meses, e as chuvas no Rio Grande do Sul, que depois tiveram todas as reverberações. O Lula, durante as chuvas no Rio Grande do Sul, voltou a rediscutir a criação de uma autoridade climática, a promessa que ele já tinha feito no início do mandato dele. Até hoje essa autoridade climática nunca saiu do papel. E aí eu acho que demonstra muito bem a diferença do impacto a médio e a longo prazo, mesmo que tenham consequências cotidianas, e a gente tem visto cada vez mais exemplos cotidianos da questão do meio ambiente na vida do cidadão, contra, você está falando de uma estrada, ou você está falando da exploração de petróleo na Foz do Amapá, tudo isso vai ter um impacto imediato, vai gerar uma divisa, vai atrair investimento, vai gerar emprego, isso tem dividendos no momento que esse projeto for aprovado, né? Então, eu acho que é outra dificuldade que o governo tem, as intenções que ele tem, no exemplo da COP30, e a prática cotidiana da política, e como a gente tem falado, tem cada vez mais se regionalizado. Então, os interesses das regiões têm atravessado cada vez mais o Executivo Federal, e essa ideia de um projeto unificado, acima dos interesses regionais, pensando na questão do meio ambiente, parece cada vez mais distante na atual configuração, tanto orçamentária quanto política do país, né? Se você vai pensar no projeto de meio ambiente, você precisa de uma integração maior, claro, respeitando diferenças e impactos regionais, regiões mais ou menos sensíveis, a depender do nível de desmatamento e preservação, mas, no geral, você vai precisar de uma autoridade climática como essa promessa que nunca saiu do papel, muito por conta da pressão da frente agropecuária, dos ministérios mais ligados ao agronegócio. Né? Em tese, essa autoridade climática, ela existe, mas não tem esse nome no cargo, né? Mas a autoridade climática seria o Correia do Lago do Itamaraty, que é quem é que está coordenando a COP30. Uhum. Um trabalho muito bom, mas que foi limado, como a Marina agora. Essa questão da COP aí também tá uma tragédia à parte, né? Várias questões lá de Belém, etc. Lógico. E uma COP esvaziada, né? Até pelo Trump, né? Se fosse o Biden ou algum democrata, seria outra COP. Exato. Ela começou a morrer no fim do ano passado. O Brasil tinha todas as esperanças de ser um país líder, a Irlanda falando muito bem do Brasil nesse sentido, e aí Na mesma época teve aqueles investimentos franceses, né? O Macron veio visitar a Amazônia, aquelas etc e tal. fotos de ensaio de casamento, Verdade, né? com o Lula. verdade, Isso. verdade. As fotos ficaram boas, eu tenho que dar a César. Ficou legal, é verdade. Agora, mas eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Depois dessa. Porque vamos combinar que a Marina, assim, de nada adianta o cargo dela, né? Marina cai ou Ela renuncia. ela renuncia, você acha? Então, essa que é a parada, né? Porque já não é a primeira vez, né? Não Uhum, seria a primeira vez. uhum. Eu, de verdade, eu não sei. Eu apostaria que sim. Mas eu acho que ela já sabe, pela primeira experiência, que renunciar também não muda muito o jogo. Então talvez ela continue, porque pelo menos lá ela tem um verdadeiro poder de articulação, que fora ela não vai ter nada mesmo. E no mais,
A Rede já não deu certo, isso já é claro. Eleitoralmente é um partido C. Ela também não vai ter nenhum grande prestígio eleitoral. Ela tem um prestígio político, tal, todo mundo sabe quem é ela, é ambientalista, etc e tal, mas eleitoral ela não tem, ela sabe que ela não vai ter isso. E também não vai passar nenhum sucessor, nenhum grande cargo, nenhum... Assim, as heranças políticas da Marina são muito mais de coisas que não deram certo do que de grandes conquistas, de grandes, etc tal. Então, eu particularmente não sei, assim, talvez ela faça o cálculo de que sair também não muda nada. É melhor ficar aqui que, pelo menos, algum poder de articulação como ministra ela tem. Se ela sair, vai entrar um cara do mesmo partido que ela, ou o Carlos Mink, que revezava com ela na época lá da Dilma e do Lula. Eu acho que a Marina, que era a real terceira via, né, o terceiro inclusivo aí do Norberto Bobbio, ela ia manter as políticas dos dois polos, as conquistas sociais do PT e a política econômica do PSDB. O momento passou, né, politicamente, assim. Aquele contexto de desgaste do petismo e sem grande articulação do PSDB, pelo menos do ponto de vista de oposição, para vencer uma eleição presidencial, ali 2010, 2014, parecia ser o momento que a Marina tinha um potencial inexplorado, assim. Eu também acho que ela sabe o custo de deixar o governo e ela sabe que a pauta ambiental ainda não tem a atração que outras pautas mais imediatas têm. Então talvez ela opte por ficar, porque mesmo que ela vá perder disputas aí, bolas divididas que tenham o interesse mais forte do setor agropecuário brasileiro, ela ainda consegue trabalhar em alguns termos em questão de desmatamento, ela se apresenta ali como um esteio do governo para algumas questões, assim. Se ela sai do meio ambiente, é letra morta, né? Ela não tem muito mais o que fazer em termos políticos. Complementando uma coisa que eu tava pensando. Sempre que a gente fala sobre o governo Lula, a gente tá falando de alguma coisa que tá batendo na popularidade dele, ou algum grupo vai sair prejudicado, algum grupo de promessa de campanha, né, tal. Só que, invariavelmente, a gente vira e fala, não, mas qual que vai ser o custo de verdade disso eleitoralmente pro Lula? E aí a gente chega normalmente a uma conclusão de que, isso aí é um custo menor. Uhum. E eu fiquei pensando, qual que vai ser a parada que vai ser um custo grande, sabe? O que é um custo grande pro Lula? Visto que a esquerda não tem formulado nenhum outro nome, o Lula vai tentar a reeleição e ele é a figura da esquerda, e os partidos da esquerda, talvez os partidos de centro, tal, os partidos da direita que estão na base saiam, mas os partidos de esquerda vão ter que se unir ao Lula de novo. E aí por esse motivo mesmo que eu penso que a Marina não vai sair mesmo, porque ela não tem, o Pedro até falou, né, eu não vejo Rede votando com Tarcísio. E a Marina não tem espaço no centro ou na direita. A Marina só tem espaço na esquerda. E hoje a esquerda é fundamentalmente o PT ou o Lula, né? A Marina tem espaço no bairro de Pinheiros. Isso, perfeitamente. Tem a Marina na Alesp e a Marina na Câmara dos Vereadores, e elas recebem votação expressiva no bairro de Pinheiros, e é isso. Uhum. Virou isso, a rede de sustentabilidade.